Sobre a situação ridícula que foi de ontem na Câmara dos Deputados, ontem à noite, aquela confusão, e a Associação Brasileira da Imprensa, a Associação Brasileira de Imprensa, informou que vai acionar judicialmente o presidente da Câmara, Hugo Motta, por crime de responsabilidade por esse fato que aconteceu ontem, a dispersão ali, a tentativa de expulsar jornalistas de dentro do plenário da Câmara. Houve várias agressões a jornalistas, inclusive a repórter do UOL, Carolina Nogueira, ela foi agredida nesse momento aí, ela fazia o vídeo e o segurança da Câmara a agride, empurra, enfim, e dentro da Câmara essa selvageria também que a gente viu, esse momento de retirada do Glauber Braga, quando ele fazia a ocupação da mesa diretora, da cadeira do presidente da Câmara, Hugo Motta. A ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, disse, portanto, que o crime de responsabilidade é com a afetação ao direito à liberdade de imprensa e expressão. Então, informe denúncia feita à Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e representação na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados contra o presidente Hugo Motta por quebra de decoro parlamentar e infração disciplinar, Dani. Consequências dessas ações de ontem. Acabei de receber aqui a nota da ABI. O que a ABI vai fazer, então, simplificando aqui, são 3 medidas. Primeiro vai a Procuradoria-Geral da República, dizendo que o presidente da Câmara cometeu crime de responsabilidade. Por quê? Atribui a ele, o poder de decidir sobre como a Polícia Legislativa deveria agir e, portanto, responsabiliza diretamente o presidente da Câmara, Hugo Motta, pelo fato ocorrido no interior da Câmara dos Deputados, Diz que houve, inclusive, atentado não só à liberdade de imprensa, mas também à liberdade de expressão. Portanto, vai representar contra Hugo Motta na Procuradoria-Geral da República, a Associação Brasileira de Imprensa. Também vai a comunidade internacional por meio da Comissão de Direitos Humanos da OEA e ainda ao Conselho de Ética da própria Câmara, que, como a gente viu, se no caso de Carla Zambelli, que, como eu disse, se tornou uma pessoa tóxica, imagina contra o próprio presidente da Câmara dos Deputados. É natimorta, mas é uma iniciativa para mostrar a gravidade, Diego, do que aconteceu ontem, A gente foi acompanhando uma escalada estarrecedora de fatos. E veja, eu escrevi sobre isso, No dia em que a Câmara dos Deputados estava premiando, aliviando aqueles que tentaram um golpe, segundo o Supremo Tribunal Federal, que envolvia inclusive plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, enquanto a Câmara estava premiando aqueles que, depois de passarem meses, plural, acampados, pedindo o golpe de Estado, descem, depredam e ocupam os 3 poderes, esperando que o Exército fosse blindá-los e brindá-los também com uma intervenção que, na realidade, é o quê? Golpe. Neste dia, a Câmara conseguiu coroar esse dia, o dia em que alivia para golpista, coroar o dia com censura e agressão a jornalista. Então, assim, foi a combinação, ela é tão dramática, ela ficou tão feia que a resposta está sendo a mais incisiva possível. Censura e pancada em jornalista, no dia em que você vai dar presente para quem grita o nome do único torturador condenado pela ditadura, o brilhante Ustra, com orgulho e anda com camiseta Ustra Vive, nesse dia você dá pancada em jornalista e expulsa todo mundo do plenário, corta o sinal da TV pública. Realmente foi uma combinação de fatores desastrosos, poucas vezes vista na política brasileira. E veja, eu estou falando da política brasileira. Pois é, essa aqui não para de produzir fatos novos e piores a cada dia. E o Hugo Motta se apequena cada vez mais, Calil? Como disse a Dani, ontem houve esse corte de transmissão da TV Brasil. Foram expulsas equipes de reportagem de dentro do plenário para tentar impedir que essas imagens ganhassem as ruas, como a gente está vendo agora elas ganharem, esse momento de retirada do Glauber Braga de dentro do plenário. Enfim, uma condução aí estabanada do Hugo Motta, para usar uma palavra menos pesada para definir. Acho que você definiu bem sobre se apequenar. Vale lembrar que o Hugo Motta, tem um caso muito específico do Hugo Motta, que ele teve um feito, de conseguir
um amplo apoio, tanto da esquerda, quanto da direita, quanto do centro. Enfim, o Hugo Motta entra na presidência da Câmara feito, digamos, com muitos velas para muitos santos diferentes, ou seja, comprometido com agendas de um amplo espectro político. Isso em si não é um problema, mas a questão é que havia uma expectativa de como é que ele iria conseguir equilibrar tantos pratos, já que ele teve apoio de espectro tão amplo. Mas o fato é que, pior do que isso, então isso já era um desafio que ele tinha que enfrentar, muitas das coisas que a gente está vendo na Câmara dos Deputados é responsabilidade de Hugo Motta, porque o Hugo Motta, como presidente da Câmara, tem deixado certas ações, tem deixado certas marcas e deixado os parlamentares fazerem coisas que, enfim, um pouco correndo solto, sem que ele tenha uma condução presente, sem que ele tenha as rédeas, né, de fato, daquilo que é a cadeira que ele ocupa da presidência da Câmara. Esse já é o segundo incidente. O primeiro teve um desfecho diferente, como a Dani bem lembrou, que foi aquele até do caso, né, envolvendo o Zé Trovão, né, e eles não deixaram, foi muito constrangedor, porque não deixaram o Hugo Motta entrar, né, circular, chegar até a sua cadeira. Tem esse caso agora que, de novo, 2 erros não fazem um acerto. Eu acho que a postura do deputado Glauber não é a melhor, mas o fato é o seguinte, não há nada que justifique uma retirada à força da maneira como foi, e ainda por cima retirar jornalistas, agredir jornalistas e cortar o sinal da TV pública, de uma transmissão que já estava em andamento. Hugo Motta responde dizendo que não havia necessidade de transmitir, porque havia necessidade, é obrigatório transmitir quando é uma sessão do plenário, não era o caso, mas estava transmitindo. Então, já havia começado, não há justificativa para ter cortado, nenhuma justificativa. Então, eu acho que o que acontece é que a marca que o presidente da Câmara vai deixar é uma responsabilidade de atos que dizem respeito ao que ele tem feito, é o caso agora desse episódio, mas de outros que outros parlamentares têm feito e que, de uma certa maneira, ele não consegue controlar a situação e atuar, de fato, numa presidência que seja mais firme, que consiga trazer, enfim, a atuação de um presidente da Câmara, de fato, né, que é lidar com dissenso, que é lidar com questões complexas, mas que, de uma certa maneira, dê encaminhamentos que sejam corretos, né, para o funcionamento da Câmara dos Deputados. E Dani, hoje vai ser julgado o processo de cassação do Glauber, né? Ele espera a cassação. Na verdade, assim, o que a gente contou ontem, né, a análise que a gente conseguiu fazer ela vai acabar se confirmando porque é o seguinte, né? O deputado Glauber Braga, ao tomar a atitude que tomou, sentando, ocupando a cadeira de Hugo Motta, fazendo um desafio, por mais que isso depois tenha ficado em segundo plano por conta da violência com que foi retirado, violência que foi imposta a outros deputados parlamentares que foram proibidos pela polícia de acessar o espaço de trabalho deles. Por mais que a coisa tenha escalado muito, ele acabou por diluir ou implodir as chances que tinha de fazer uma costura mais ampla para além da esquerda. O que a gente tem visto, Sarza, nas votações, né? Quando o governo vai para perder, que fica ali com o seu núcleo duro, se junta o centrão, a direita e uma ala de extrema-direita que está dentro do PL, o governo tem no máximo 115, 117, 120 votos na Câmara dos Deputados, né? Se o Glauber Braga não conseguir, e não acredito que vá conseguir, né, expandir a sua articulação para além da esquerda, é isso que ele vai ter ali. Como ele poderia fazer isso, né? Não seria aviltando o Hugo Motta, né? Em alguns momentos, a política é a arte. A gente vai falar aqui daqui a pouco do ministro Gilmar Mendes. O Diego abriu a escalada dizendo que o ministro deu um passo atrás, né? A política é essa ciência onde você precisa saber como ceder em alguns momentos, mirando uma vitória lá adiante, né? E, infelizmente, me parece, eu digo infelizmente porque é um deputado que denunciou emendas do orçamento secreto, fez pedidos de informação que foram importantes, inclusive, para outras investigações que incomodam os pares, né? Foi um crítico muito duro de Arthur Lira e um crítico muito duro de Hugo Motta, mas, neste momento, precisava ter feito um cálculo para além do cálculo daquele momento, daqueles 5 minutos ali, daquela 1 hora que renderam as cenas mais horrorosas da Câmara dos Deputados desde a redemocratização. E, de novo, a gente está falando de uma competição braba, né?
e também provavelmente sepultaram as chances de ele obter de 200 votos ali a seu favor ou contra a sua cassação. Pois é, e ainda vai ficar por 8 anos inelegível, né? 8 anos de inelegibilidade para ele. É automática também, né? Como a lei também, a mesma lei que diz que se você foi condenado criminalmente há mais de 120 dias e você é deputado ou senador, você perde automaticamente o seu mandato porque você está condenado, você não vai poder exercer o mandato. Então, né? O mesmo dispositivo ou a mesma intenção do legislador vem que aquele que é cassado pelo plenário da sua casa está imediatamente inscrito na lei da ficha limpa e fica inelegível por 8 anos.